do Evangelho, então nem se fala. Eu, que sou assim, fã do estudo do Evangelho, e toda vez que eu vou falar do Evangelho, eu falo que é um estudo meio egoísta, né? Porque, primeiramente, eu estou sempre buscando nele o meu aprimoramento. Então, quando a gente fala do estudo do Evangelho, a gente vai buscar sempre uma reflexão. Então, do mesmo modo que eu busco uma reflexão para mim, dentro do papel da doutrina, de divulgação, de propagação dos seus ensinamentos, eu convido todos vocês a fazerem a reflexão no estudo de hoje comigo. E que nós possamos sair daqui um pouquinho melhor do que nós entramos, revigorado, aproveitando todas as luzes e fluidos aqui desse ambiente de luz. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de Evangelho, à luz da doutrina, e especificamente, eu já proferi alguns estudos aqui com os amigos da casa, falando de fé, falando do Consolador, e a gente sempre vai perceber que tudo está interligado. Quando a gente fala da doutrina, dos ensinamentos que ela nos dá, tudo tem uma metodologia, uma sequência. E aí cabe exaltar Kardec na colocação dentro do Evangelho, e se não me engano Emmanuel fala sobre isso no livro O Caminho da Luz, a respeito do espírito de Kardec, um dos espíritos mais ilustres e sábios que vivem na psicosfera da Terra. E não podia ser diferente. Quando a gente vai falar de bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, eu escolhi para o estudo de hoje, e não existe acaso. Depois que o Márcio leu uma passagem dessa do Pão Nosso, a gente começa a entender o que é tirar o véu dos nossos olhos, o que é buscar o entendimento, ao mesmo tempo, o que é fazer a nossa parte e ter uma compreensão muito maior do que a vida. Porque a gente tem que entender que o Evangelho, ele não é simplesmente para nós aqui encarnados. O Evangelho ele vai ser sempre eterno, porque nós somos espíritos eternos. Então, quando a gente começa a entender isso, que nós somos espíritos eternos, a gente passa a entender que todo esse tempo nosso nessa vida aqui é mínima, é um piscar de olhos frente ao que nós temos que alcançar e frente ao que nós já vivenciamos. Então, nesse contexto, a gente sempre tem que colocar a doutrina espírita como o terceiro, vamos falar assim, o Consolador prometido de Cristo, a terceira revelação, que vem nos trazer. Mas muito importante também a gente colocar e não se sentir simplesmente privilegiado por ser espírito. Porque toda mensagem de Evangelho, independentemente da compreensão dela, é para o espírito imortal. E quando a gente traz isso para nós espíritas que desenvolvemos uma tarefa como trabalhadores nas casas espíritas, seja num passe, seja uma reunião mediúnica, a gente começa a entender a nossa responsabilidade. O que eu faço na casa espírita? Como eu recebo as pessoas? Por que as pessoas vêm à casa espírita? E esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente pode falar que Kardec colocou de uma maneira magnífica a sintetização das bem-aventuranças. Então hoje eu coloquei assim, eu não uso muito slide quando a gente vai falar de estudo de Evangelho, mas eu resolvi colocar para a gente ter uma sequência, para a gente acompanhar e nortear esse estudo. Esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para vocês terem uma ideia, ele é um capítulo que tem 13 manifestações de espíritos a respeito das mensagens, onde nós vamos ver mensagens repetidas de Santo Agostinho, de São Luís e vários outros. Então seria muita pretensão minha eu queria fazer um estudo hoje completo do Evangelho desse capítulo. Primeiro que eu acho que eu vou encarnar 1000 vezes e ainda não vamos ter a compreensão total dele, porque é muito amplo. E cada vez que a gente visita o Evangelho, a gente está sempre aprendendo, Então, em cima disso, eu separei um trechinho de uma mensagem
de um espírito e um item específico que eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, no final, que é um tema muito importante que faz parte do nosso contexto. E quando a gente pega bem-aventurados os aflitos, vamos colocar nesse contexto, quem aqui nunca teve a perda de um ente querido? Quem aqui nunca sofreu um desespero quando se vê diante de uma doença, de um câncer, seja dentro da sua família, de um amigo? Quem aqui não conhece ou conheceu alguém que perdeu alguma coisa num desastre, numa chuva, numa casa, num carro, uma morte, um irmão, um filho? Todos nós. Quem aqui nunca passou uma dificuldade, às vezes, de escassez de recursos, e que olhasse e falava assim, puxa vida, o que eu teria para comer amanhã? Quem nunca passou, pelo menos conheceu. Então a gente começa a discorrer sobre um monte de coisas que a gente delimita no nosso mundo como tragédia. E muitas vezes a gente, enganado, a gente chama de injustiça. Como tem justiça no mundo? Por que fulano tem tanto e Beltrano não tem nada? Por que a morte tão prematura foi ocorrer no seio dessa família? São perguntas e perguntas e perguntas. E nós, como espíritas, ou através da doutrina, nós podemos dizer que nós temos a felicidade de ter, de uma maneira mais rápida, a compreensão disso. E quando a gente passa a compreender esses ensinamentos do Evangelho, que fala a doutrina espírita, o que ela nos coloca, tirando o véu dos nossos olhos, com certeza nós vamos ter ciência de uma coisa: a nossa dor não vai passar, mas ela vai ser compreendida. Porque eu sempre falei, às vezes, em outros grupos espíritas, até no grupo que eu dirigia, se alguém vem à casa espírita buscando solução dos seus problemas ou cura para as suas enfermidades, está indo no lugar errado. Como assim, Robson? Não. A casa espírita e a doutrina espírita, ela te dá as ferramentas e os instrumentos com base nos ensinamentos de Cristo, para que você alcance aquilo que você deseja e merece, de acordo com as suas possibilidades, ou seja, de acordo com o seu merecimento. A gente elucida e mostra o porquê da dor. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente vê até um espírita que começa assim. Ele está passando por uma dificuldade. Os benfeitores, Cristo e Deus, vão me proteger, vão me ajudar. Aí o sofrimento continua aumentando. Aí eles espertos, os benfeitores, e falam assim: Jesus e Deus vai me ajudar. Aumenta mais um pouquinho, já esquece Jesus e fala: oh Deus, me ajuda. Então, quando a gente passa a estudar o Evangelho, a buscar esse entendimento, eu tenho certeza, a nossa dor não vai passar, mas ela vai ser entendida, e nós vamos saber passar por ela. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse capítulo 5, especificamente, Kardec vai discorrer, vai falar, tratar sobre justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Nós não vamos tratar disso tudo, mas vocês vão entender que o contexto que nós vamos abordar aqui, e a nossa vida, ela trata disso tudo. Mas antes de mais nada, nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, né? Que na verdade era um monte e não uma montanha. Então Kardec sintetiza nesse capítulo 5 o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que é tratado no Evangelho
aproximadamente em 14 capítulos dentro do Evangelho, nós vamos tratar sobre isso, sobre as bem-aventuranças. E só para vocês entenderem, Gandhi, né? Ele disse: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Ou seja, o Sermão da Montanha, ele vai conter uma síntese, vamos dizer assim, primordial dos ensinamentos de Cristo. E ele vai nos dar um guia. Mas aí nós vamos abordar o seguinte: o que significa bem-aventurança? Alguém fala? Qual o significado de bem-aventurança? Alguém arrisca dizer? Os desencarnados? Não, só os encarnados agora. Ninguém vai falar, gente? Todo mundo com preguiça? O que é bem-aventurança? Qual o significado, Daniela? A senhora está adiantando minha conversa. Qual o significado de bem-aventurança, Daniela? Então vamos lá. Bem-aventurados na filosofia grega quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e o supremo bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido de sua vida. Em hebraico quer dizer em marcha. E a infelicidade é estar parado. Parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Então, bem-aventuranças é feliz. Felicidade, felizes, bem-aventurados são os felizes. Aí eu viro para vocês e falo o seguinte: vamos ler isso aqui. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso é em Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque reireis. Vamos substituir bem-aventurados. Felizes os que choram. Faz sentido, gente? Eu vou ser feliz chorando? Eu vou ser feliz sofrendo? Hã? Oi? Então, quando a gente vai estudar bem-aventuranças, né, Daniela? A gente tem que ter um entendimento do quê? O que a doutrina nos mostra? Eu vou citar um resumo. Quando a gente pega o Evangelho, no capítulo 1, Cristo, eu não vim destruir a lei. Ele vai falar de Moisés, a primeira revelação, Cristo, a segunda, e vem falar do Consolador, a doutrina, a terceira revelação. Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, no segundo capítulo, perfeito? Ele fala no terceiro, há muitas moradas na casa do meu Pai. E no quarto, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Então Kardec, quando eu falo da capacidade de Kardec e da beleza do Evangelho, olha a sequência. Quando a gente pega o Evangelho, a gente vai entendendo a sequência e fica melhor. A gente não fala que no mundo tem injustiça? Fala ou não, gente? Que mundo injusto, né? Se eu falo que o mundo é injusto, eu não estou duvidando de Deus? Estou não. Porque Deus é o quê? Infinitamente bom e justo, causa primeira de todas as coisas. Então, se eu tenho um Deus que é justo, como que ele vai provocar a injustiça? Ele vai provocar a injustiça, gente? Então nós vamos começar a entender. E aí eu passo a entender a doutrina. Primeiro princípio, Deus. Depois eu falo de quê?
imortalidade da alma. Então nós estamos aqui, a nossa casa é o plano espiritual. Aqui é escola, hospital, aprimoramento do espírito. Eu vou falar de reencarnação. Então a gente, muito até no meio espírito, a gente vai entender, no capítulo 5 do Evangelho, é importante a gente destacar isso, que fala da questão da punição. Quando a gente pega outras religiões, aqui não é uma crítica, é constatação. Quando estava tudo bem com a pessoa, plena felicidade, alegria, tudo bem materialmente, psicologicamente, com a família, Deus perfeito, né? As coisas começaram a ir para baixo, Deus não existe mais. Tinha a questão do mérito muito relacionado à questão matéria, né? Nós vamos ver isso muito no Velho Testamento. Então a gente pega aqui as bem-aventuranças, a gente começa a entender. Estou falando de Deus, falando de imortalidade da alma, falando de reencarnação, falando de comunicação entre os espíritos. Aí eu estou falando da doutrina espírita, num processo de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, da pluralidade dos mundos que está relacionado com o progresso. E aí eu começo a raciocinar em cima dos aflitos, bem-aventurados os aflitos. Então eu posso dizer o seguinte: quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino de Deus, ele não se referia a ser bom sofrer ou ser aflito, mas sim como você passa situações que é desafiado. Como que nós vamos testar nossa paciência, gente? Será que vai ser eu ficando no monastério, ficando lá meditando 30, 40 anos, sem nada, sem me perturbar? Eu vou ter que vivenciar, passar por situações, para me testar aquilo que vai fazer o quê? Com que eu melhore, progrida, evolua. Então, quando a gente passa a entender isso, significa que a gente tem que abaixar a cabeça só, eu vou aceitar as coisas como são? Não, é compreender. E nós vivemos num mundo de quê? Provas e expiações. A gente pode exigir justiça plena no mundo atual de hoje? Pode, gente? Porque olha a diferença. Quando a gente está no mundo primitivo, eu posso dizer assim, que a gente pensava e fazia o mal, ok? Eu pensava e fazia. Depois eu passei a pensar o mal e não fazer. Eu estou melhorando, não estou? Porque o dia que eu não pensar mais o mal, eu estaria aqui na Terra? Claro que não. Então a gente passa a entender essa questão nossa de evolução. Então por que existe o câncer? Por que existem as tragédias? É punição? O que seria? Nós vamos cair na questão de expiação e de prova. Porque ou os nossos erros, vamos falar de erros, vamos chamar de erros mesmo, né, no sentido de atitudes, de tudo que a gente faz, eles estão relacionados ao nosso passado. Aí eu trago as expiações. E as provas? Elas estão relacionadas com o nosso futuro. Por quê? Vai nos colocar em prova diante de situações que vai nos amadurecer como espírito e vai fazer a gente evoluir como espírito. Então, qual é a conduta que eu vou ter como espírito entendedor ou buscando isso aí? Eu vou falar que o mundo não tem justiça? Ou tem injustiça? Não. Eu vou fazer a minha parte para tornar o mundo melhor. Esse é o nosso papel. Vai adiantar eu ficar reclamando? Não. Como que eu vou consolar quem bate na porta do centro espírita? Vou procurar entendê-lo, porque cada um de nós é um espírito único,
em estágio diferente de compreensão. Nós estamos cada vez melhorando. E aí eu continuo. A necessidade de entendimento e aproveitamento das situações apresentadas no decorrer da sua vida. Nós vivemos hoje um momento de um quadro que cada vez mais, principalmente entre os jovens, vem crescendo a questão da depressão. Nós vamos falar mais adiante. Não tem como a gente relacionar os nossos problemas, a nossa vida, se a gente não olhar para dentro, fazer um autoexame das nossas atitudes e pensamentos e tentar analisar as nossas tendências de hoje relacionada com o nosso passado. Porque a partir daí nós vamos projetar um melhor futuro. Então a doutrina está resolvendo o problema nosso? Não. Ela está nos dando o caminho. E não tem como você falar de caminho quando você está com doutrina espírita, se você não fala de Jesus. Não tem como desvencilhar. Igual nós vamos ver, né, pessoas falarem: você é espírita, você não é cristão. Perfeito, se você quer pensar assim, não tem problema. E aí a gente continua. Jesus ensinava que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional às resignações e à coragem. A gente vai encontrar situações distintas. Vou falar de um exemplo pessoal. Eu acho que já falei para alguns amigos aqui numa reunião de estudo nossa. Eu fui convidado, junto com outras irmãs do meio espírita, para a gente fazer um atendimento na casa de uma pessoa. Essa pessoa era portadora de câncer, já em fase terminal, aqui em Niterói. E eu lembro que nós nos preparamos, em 4, minha esposa estava junto comigo, e falei: vamos fazer essa visita. E a gente vai, quando a gente vai para uma visita assim, a gente está esperando, não é que a gente está esperando, normalmente a pessoa está desconsolada, né? Agitada, faltando a fé, não entendendo, normal processo. Para surpresa minha, eu acho, do grupo todo, eu passei a sentir necessidade de ir à casa dessa pessoa, porque eu saía de lá muito mais aliviado, eu acho, do que ela. Ela tinha tanto entendimento da doença dela, da doutrina, que ela mesma abriu o Evangelho, pedia: abre o Evangelho, ela mesma fazia leitura, e estava nos últimos dias de vida dela, que ela passava uma paz tão grande, que parece que ela, só de abrir a boca e falar o Evangelho conosco, eu estava recebendo passe ali de: meu Deus do céu. Ela tinha esse entendimento. Eu tenho certeza que ela foi muito bem amparada. Resignação. Ela entendia aquilo ali. Significa que você não vai lutar para obter uma cura? Lógico que a gente vai. Mas a gente vai prometer? Por isso que eu sou contra, às vezes, os centros espíritas que falam: hoje tem sessão de cura. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de falar o tratamento físico e espiritual, porque a gente está curando é o espírito. Quando a gente tem entendimento disso, a cabeça da gente muda o nosso olhar. Nós mudamos o nosso olhar diante do mundo, diante das pessoas, diante de todo mundo que vem falar com a gente. Por que a gente chama a doutrina de um consolador? É simplesmente consolar diante de um conceito ou uma assertiva de Kardec e dos Espíritos? Não. É consolar diante do fortalecimento da fé, que é o que a gente chama de fé raciocinada. Então, quando Cristo, fala bem-aventurados os aflitos, somos nós. E nós vamos continuar aflitos durante muito tempo, enquanto nós encarnamos na Terra e a Terra estiver passando por um processo de prova e expiação. Vamos continuar.
Nossos desafios estão compatíveis com as nossas possibilidades. Isso é mentira ou verdade, gente? Por que às vezes a gente reclama tanto, hein? Por que comigo? É natural? Poxa, tinha que acontecer comigo. A gente não entende que tudo que acontece na nossa vida, primeiro, a responsabilidade é nossa. Segundo, se veio, a gente dá conta. Eu não sei qual obra que fala que quando a gente reencarna, eu já ouvi dizer, foi até um amigo meu no centro lá em Belo Horizonte, me esqueci da fonte. Ele fala, quando a gente encarna, a gente vem, por exemplo, assim, com 60% da nossa potencialidade. 60%. Deus não fala lá assim, ó, você vai ter que resolver 100. Eu falei, não, você vai resolver só 60. Você faz o planejamento, está lá, tudo certinho. Eu falei, não, tira. Tem 10 itens lá, Deus fala assim, ó, vou tirar 4 aqui, vai só com esses 6. Não, não, vai com esses 6. Quando a gente retorna, se a gente conseguiu 3 ou 30%, a gente conseguiu muito. Então isso serve de reflexão para a gente. Então vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Kardec. Fica mais fácil a gente compreender assim? Então a gente pode falar que felizes nós somos porque nós temos a oportunidade de passar diante das expiações e das provas. Para quê? Para a gente evoluir. Olha que oportunidade eu estou tendo. Então eu sou bem-aventurado? Claro que sou. Ah, mas você sofre. Ok, mas eu sou bem-aventurado. Então a gente passa a entender esse processo. E aí, gente, eu vou contar uma historinha. Separei uma historinha hoje, que é o seguinte. Certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram dentre muitos 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas como a neve, em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Pergunto para vocês, qual desses 3 quadros aí mais representa a paz? Alguém se arrisca? 1, 2 ou 3? Ninguém, gente? 1 ou 2? Para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Faz sentido isso? Será? Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade,
há numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Faz sentido, gente? O que significa isso aí? A paz interior, a fé, é aquilo que a gente busca. É uma historinha simples, mas a gente consegue tirar um proveito, um sentido disso. Tá certo ou não? Pode discordar. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente passa a entender o quê? Que nós temos a oportunidade de passar por desafios, por problemas, por todas as mazelas que possam ocorrer na nossa vida, de modo diferente. Eu vou ficar triste se eu perder um ente querido? Lógico que vai. Mas você vai entender que aquilo ali é simplesmente uma separação momentânea. Eu tenho um irmão, eu tive um pai, né, que teve um câncer violentíssimo, avassalador. E aí eu sofri muito. Mas eu tenho a consciência, tive a consciência que o quê? Que aquilo ali era o quê? Simplesmente uma prova, uma necessidade. E o que foi destruído foi o corpo físico, e não o espírito, que é eterno. E aí agora, eu vou falar de um outro tema muito importante. Está claro aí, gente, a questão das bem-aventuranças, dos aflitos? Dá para a gente refletir? Então vamos refletir mais um pouquinho? Vamos lá. Respeitamos a vida, suicídio não. Kardec trata nesse capítulo 5 na questão do suicídio. E eu acho que todos nós aqui, pelo menos a sua maioria, ou conhece ou ouviu falar alguém próximo que tenha cometido o suicídio. Estima-se que 1 milhão, isso aí são dados de 2012, viu gente? Estima-se que 1 milhão de pessoas morram dessa forma anualmente, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 75% ocorre em países de renda média e baixa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global é de 11,4 por 100 mil habitantes, sendo 15 por 100 mil entre homens e 8 entre as mulheres. No Brasil, o índice é considerado baixo, interrogação, né, gente? 6 por 100 mil, mas que ainda precisa melhorar a qualidade de seus dados. Estima-se que entre os anos de 2000 e 2012, passamos de 7.726 para 10.321 suicídios no país. Isso é grave, gente. Gravíssimo. E como nós podemos ajudar? Tentando identificar, né? Atender pessoas, familiares que têm algum presente, algum membro da família, alguém conhecido, nesse sentido de buscar o fortalecimento da fé e dessas questões, desses problemas que vão levar ao suicídio. Segundo a ONU, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. É muita coisa. Porque as
as pessoas se suicidam? Hã? Elas acham que termina com a morte. Normalmente é um ato de fuga, né, gente? A pessoa quer fugir de determinada situação que o atormenta, como a morte de um ente querido, desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, a depressão. A gente pode falar que todo mundo que passa por essas ações, que passa por esses sofrimentos aí, são os bem-aventurados? Oi? São? Claro, né? Perdeu um ente querido, ou um desastre, uma perda. Isso é o que? Sofrimento. Só que aí vem a fuga. Angústia, desespero, e passa a entender e achar que a morte é a solução para o problema. Qual que é a primeira consequência do suicídio? Hã? Pode falar. A terrível constatação: o suicida não alcançou o seu intento, não morreu. Ele não foi deletado pela vida. Claro isso? Então a gente passa a entender, e Kardec vai tratar dessa questão da loucura e do suicídio, e mais uma vez, a gente só vai conseguir entender essas questões do sofrimento, e hoje nesse dia a dia, a gente pega o nosso Brasil, ou pega o mundo, a ter um olhar diferente, no sentido de que somos espíritos imortais. Não tem jeito. E nós vamos progredir. Porque ou nós vamos planejar a nossa encarnação futura, ou ela vai ser compulsória. Vai chegar um momento lá que os responsáveis pela encarnação vão pegar a gente assim no cantinho, não, tranquilo, né, dormindo na sombra, na boa. Rapaz, você tem que ir. Ah, eu não quero, não tem jeito, você tem que ir. Ou nós vamos poder trabalhar e falar: eu desejo isso, isso, isso. E é o que a maioria de nós aqui, para não falar na totalidade, fez. Só que a gente esquece. Ele constata que ele continua existindo. De onde nasce, aqui um complemento do Livro dos Espíritos, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. No Livro dos Espíritos também nós vamos tratar sobre essa questão do suicídio. Tem o homem o direito de tirar a sua vida, gente? Não. Essa aqui é uma mensagem, eu resolvi colocar essa mensagem aqui, que foi uma comunicação de um suicida. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó vácuo, ó espaço, desempenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma experiência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo.
Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo, orai, para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou, suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome em vez deste sofrimento mais terrível, e aliás imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. Mensagem de um espírito suicida. Está na obra O Céu e o Inferno. Então é muito triste isso. Nós temos um estudo aqui das obras da Ivone, que trata muito sobre essa questão. Então é a questão de orientação e falta de fé. E aí, gente, a gente tem que entender o quê? A gente não está sozinho. Nós devemos procurar ajuda. Eu falo que muitas vezes os médicos que trabalham nas casas espíritas, eu falo por experiência própria, pelo fato às vezes, eu estou participando de reunião 2 vezes por semana, estou fazendo estudo das obras, estou participando de reunião mediúnica, está tudo bem comigo. Leva engano. Quantos tarefeiros de casas espíritas passam por problemas, por dificuldades, e aí a casa passa batido, vamos acolher, e aí? Não, eu entendo isso. Mentira. Nós somos influenciados o tempo todo. Por isso a máxima orai e vigiai tem que ser constante. Perfeito, gente? Vamos finalizar? Está chegando meu tempo já, né? Vamos lá. Eu faço agora para vocês, eu coloquei aqui no final. Quantos? Pode perguntar. E agora também tem um CD do direito que está em todo o Brasil. Tem, eu até acho que estava no slide, que deve estar no finalzinho aqui. Se não me engano. Obrigado pela lembrança. Esse capítulo 5, eu coloquei como uma sugestão aqui, porque é um capítulo que realmente ele é o maior, no meu ponto de vista, em termos de páginas no Evangelho, mas para mim ele é o maior em amplitude de mensagens e de ensinamentos para nós. Nesse capítulo, o tempo todo vai estar falando da doutrina do Espiritismo. Ele sempre vai retratar Kardec, os espíritos que dão as comunicações, vão falar do papel do Espiritismo, ou do entendimento do espírita. E isso não é para a gente se sentir melhor que ninguém, gente. É só para entender a dimensão, que quando a gente entende, a gente vivencia, e a gente entende as diretrizes da doutrina, na fé em Deus, na comunicação entre os espíritos, na reencarnação, na lei do progresso. Quando a gente entende isso, a nossa visão tem que mudar. Mais cedo ou mais tarde, não tem jeito, ela vai mudar. Uns vão demorar um pouquinho mais, mas ela tem que mudar. Os nossos olhos e os nossos entendimentos. E principalmente, que é a síntese daqui, vamos falar o mandamento de Cristo, aquilo que Cristo nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como. Então a gente está amando a Deus, amando ao próximo, mas também, e muito importante e fundamental, nos amar. Gostar da gente, entender que todas as vezes defeitos,
os maus hábitos, tudo é papel da ignorância, e que nós temos a possibilidade de sair dessa ignorância gradualmente. Deus não exige de nós mudanças drásticas. Ninguém aqui vai se tornar santo, na acepção da palavra de espírito evoluído, numa reencarnação, mas vai iniciar a mudança. Eu vejo pessoas falando, porque ele é espírita, e daí? Às vezes eu cometo mais atos falhos, mais injustiça com os outros do que com quem é ateu. Só que existe um detalhe: a cobrança em cima de mim vai ser maior. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quanto mais a gente tem acesso ao conhecimento, mais nos é ofertada a possibilidade de refletir, mais nós seremos cobrados. Ok, gente? Então eu deixo isso aqui, ó. Quem aí faz o evangelho? Todo mundo faz o evangelho no lar aí, né? Tem alguém que não faz? Vamos começar a fazer? Eu faço. Então vamos lá. Outra coisa. A pessoa fala assim: o evangelho é difícil. Tem nada fácil não, gente. O evangelho é difícil. Eu não consigo. Vamos deletar isso da cabeça da gente. Vamos fazer isso aqui, ó. Se você começou a ler e não sabe bem por onde começar, comece pelo capítulo 5. É o que eu estou falando, bem-aventurados os aflitos. Começa por ele. Não está acostumado à leitura? Leia 2 páginas. É muito. Leia um item, 2, pela manhã, tarde, ou quando tiver a disponibilidade. Você dorme durante a leitura? Leia em pé, caminhando. Está com problema, leu todo o capítulo? Comece de novo. Leia em voz alta, releia muitas vezes, sempre que tiver com uma aflição. Então agora comece uma leitura normal, desde a introdução. Você passou por esse capítulo 5? Vou começar lá na introdução agora. Sempre que tiver com alguma dificuldade, ou antes de fazer uma oração e no evangelho do lar, abre o acaso. Nós somos sempre intuídos, né, gente? Então é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tem esse finalzinho aí, que é a questão da CVV, que a nossa irmã ali lembrou, né? Eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, né? Para que a gente reflita, para que a gente saia daqui com a cabecinha funcionando um pouquinho em relação a isso, e que cada vez mais a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprende na doutrina. Ok, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que essa semana seja maravilhosa. E eu dedico essa palestra hoje, viu, minha amiga? Para a Sueli. Que os benfeitores a abraçam nesse momento. Tá bom?